A paz do Senhor Jesus. Eu sou a tia Sheila Gonçalves, sou da Igreja de Deus no Brasil, bairro Olavo Bilac, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E essa é a nossa videoaula, módulo 3. Estamos falando sobre seitas orientais. Nessa videoaula nós vamos falar sobre a Igreja Messiânica, vamos falar sobre o movimento Hare Krishna e vamos falar sobre o hinduísmo. Vamos começar com a Igreja Messiânica. O fundador e messias da Igreja Messiânica se chama Mokito Okada. No dia 23 de dezembro de 1882, em Tóquio, nasceu um menino em uma simples casa que vendia utilidades antigas, utensílios antigos. E quando ele nasceu, os pais deles foram até o oratório agradecer pela vida dele. O pai dele escreveu 3 nomes, em 3 papéis e jogou para cima. E aquele nome que ele pegasse, esse seria o nome daquele menino. E ele jogou a primeira vez, pegou um nome. E ele repetiu isso por 3 vezes. E as 3 vezes ele pegou o mesmo nome, Mokito. E ele achando, ele falou, já que então isso é o nome que os deuses querem que eu coloque, a divindade quer que eu coloque esse nome, e ele colocou o nome do menino Mokito. Aos 5 anos de idade, ele ele teve um início na Escola de Belas Artes, em Tóquio. Só que ele não ficou lá durante muito tempo, porque ele foi obrigado a sair por causa de um grave problema de saúde que ele teve. E quando ele se tornou adulto, ele fez fortuna na área da joalheria. E em 1919, a sua primeira esposa morreu. E com a morte dele, ele ficou completamente incrédulo. Ele não acreditava em mais nada e ele virou um ateu. Só que, na verdade, ele nunca nem sequer ele tinha rezado. Entendeu? Ele acreditava naquela época que os santuários e os templos eram um obstáculo para o desenvolvimento do Japão. Essa é o que ele acreditava, E ele achava que uma pessoa, quando ela começava a seguir uma crença, é porque essa pessoa ela tinha necessidade de adorar alguma coisa. Mas com a morte da sua esposa, o que aconteceu? Ele começou a participar de uma religião chamada Oomoto, que significa a grande origem. E através dessa religião, ele começou a mudar os seus pensamentos, sobre o conceito religioso. E a partir dessa nova visão, ele começou a se sentir uma pessoa mais espiritualizada, Então, Okada decidiu, começou a ir atrás de descoberta espiritual. E aí, através disso, ele afirmou ter tido uma revelação de Deus, E em dezembro de 1926, ele entrou em estado de transe. E aí, ele começou a alcançar, segundo ele, ele começou a atingir um nível tão espiritualizado, que ele afirmou a ter o conhecimento total da verdade de todas as coisas, e do fenômeno do universo e do homem. Então, segundo ele começou a alcançar a iluminação divina. E com essa iluminação divina, que segundo ele alcançado, ele passou a se chamar, o nome dele passou a ser Meisu Sama, Porque ele já não era mais apenas um iluminado. A partir daquele momento, ele passou a ser um mensageiro direto de Deus aqui na Terra. Olha só, irmãos. Então, ele abandonou todo o seu negócio e ele passou a se dedicar somente à vida religiosa. E em janeiro de 1935, a sua visão, ele passou a ter uma visão de uma nova civilização, que independente da religião
que o ser humano estivesse, né, independente da sua origem, né? Ele falou que a pessoa deveria ter uma paz interior, né? E esse movimento era um movimento que iria espalhar paz, iria espalhar, o objetivo dele era de espalhar paz, de ter um bom ensinamento, e ele começou a trabalhar nessa religião. E aí ele abriu uma associação, e o nome dessa associação passou a ser Associação Cânon Japonesa. E foi dessa associação que saiu a Igreja Messiânica Mundial. Então, para eles, ele estava criando um mundo onde era perfeito, né? Segundo eles. Então, só que na igreja, essa igreja surgiu, né? A Igreja Messiânica Mundial surgiu dessa associação, como eu falei. E o principal ponto da Igreja Messiânica era o Jorrei. Sheila, o que é Jorrei? O Jorrei é um ato, né, de impor as mãos sobre as pessoas com o objetivo de eliminar toda impureza espiritual. Então, o ponto mais importante da Igreja Messiânica é o Jorrei. E quais são os livros sagrados dele? Além da Bíblia, eles têm 2 livros, né, são os 2 livros principais para ele. Eles são os livros que foram escritos pelo seu fundador. O primeiro é o Alicerce do Paraíso. Esse é o primeiro livro. E o segundo livro é Os Milagres de Jorrei. Esses 2 foram escritos pelo fundador, que foi o Mokito Okada. E eles chegaram no Brasil em 1955. Para a Igreja Messiânica, a diferença, né, para a Igreja Messiânica, né, a salvação é diferente da nossa, porque nós cremos que a salvação, ela só vem através de Jesus Cristo. E para eles, a salvação vem através da guarda das 3 colunas. E quais são essas colunas? Primeira coluna, o Jorrei. A segunda coluna, que é agricultura natural, e a terceira coluna é o belo. Tudo isso está bem explicadinho na sua apostila. E o que eles entendem, o que eles falam sobre teologia? Na teologia, eles falam, né, eles falam sobre Deus. E eles fazem uma grande mistura teológica sobre Deus, né? Eles têm um Deus que se revela através da criação. Eles falam que eles têm um Deus que é indiferente aos homens. Eles vão trazendo várias falsas doutrinas sobre Deus em seus conteúdos. Na verdade, eles não têm uma linha certa, né, para falar sobre Deus. Vamos concluir. O Deus deles é diferente do Deus que nós cremos. Para eles, Jesus Cristo não é o Salvador do mundo, nem Salvador da humanidade, como nós cremos, né? Para eles, Jesus Cristo é apenas o condutor para a felicidade, né? E da onde vem essa felicidade? Aquela pessoa que faz a guarda das 3 colunas, essa pessoa é uma pessoa completamente feliz, né? E eles consideram Mokito Okada, que é o seu fundador, o salvador da humanidade. Para eles, o seu fundador é maior do que Jesus Cristo. Meu Deus, que coisa, hein? Né? E assim, Sheila, para quê? Para que tem essa importância eu ter um estudo e eu saber sobre a Igreja Messiânica? Irmãos, embora ela tenha esse nome, né, um nome bem sugestivo, Igreja Messiânica, só que de Messias, de Salvador, de cristianismo, elas não têm nada. Eles estão totalmente afastados das Escrituras Sagradas. E agora vamos falar um pouquinho sobre o movimento Hare Krishna. O fundador, né, ela foi
fundado lá na Índia em 1896 pelo Abraram Charal. Abraram Charal. Ele é o fundador desse movimento. E os estilos de vida deles, normalmente eles têm o cabelo cortado, somente com um topetinho na cabeça, e eles sempre usam roupa laranja, e eles carregam consigo um rosário com 108 contas. E normalmente eles fazem vários rituais, tanto de orações quanto de purificação. Eles seguem algumas regras, tá? O pessoal do movimento Hare Krishna. Eles não comem carne, eles não comem peixe, eles não comem ovos, eles não usam droga, eles não participam de jogos de azar e eles só praticam sexo no casamento. O Deus deles é o Hare Krishna, né? Eles falam, né, que Krishna é o Deus dos deuses, né? Eles têm vários deuses, eles acreditam em vários deuses, só que o maioral para eles é Krishna, tá? E o sofrimento deles é feito através do mantra, tá? Então eles cantam o mantra para se libertar daquele sofrimento e a salvação deles vem através da devoção. Eles falam que quanto mais eles serem devota a Krishna, eles vão alcançar a salvação completamente diferente, porque nós sabemos que a nossa salvação, ela só vem através de Jesus Cristo. E para finalizar, nós vamos falar sobre o hinduísmo. Na verdade, irmãos, nós não sabemos o certo quem fundou o hinduísmo. O hinduísmo, ele é considerado a religião mais antiga do mundo, tendo mais ou menos 4.000 anos de existência. O hinduísmo, eles pregam a existência de uma entidade superior, um Deus maior, que possui diversas manifestações, né? Como deuses e deusas. Diferente, né? São vários deuses, uma manifestação de vários deuses diferentes, e essas manifestações podem vir através de deuses ou deusas. Atualmente, ele é a terceira religião maior do mundo, que fica atrás do cristianismo e do islamismo. Então, essa é a nossa videoaula de hoje. Qualquer dúvida que você tiver, é só você me perguntar. E, para finalizar, essa religião do hinduísmo, ela é predominante lá na Índia. Porque lá eles praticam muito o hinduísmo. E uma coisa também que o hinduísmo fala, o objetivo deles aqui na Terra, né, é o ser humano, eles reencarnam diversas vezes até se tornar digno de se juntar aos espíritos grandes da divindade, né? E até o ser humano se conseguir, né, através disso, através de várias reencarnações, aí eles vão conseguir se tornar um ser humano melhor. Olha só, tudo isso é o que o hinduísmo fala. Então, eu não poderia fazer o fechamento desse vídeo sem passar esse pedacinho para vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês me chamarem no privado. Tire um momentinho para vocês estudarem. Não se esqueçam de fazer os questionários que estão nas suas apostilas, tá bom? Coloque o seu nome completo no início, lá do seu questionário, e coloque o nome da sua igreja, porque muitas pessoas estão passando sem o seu nome e sem o nome da sua igreja. Deus abençoe. Um forte abraço.